Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje nós estamos aqui com a Mia Pinheiro, ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca, deixe uma mensagem que eu entre em contato com você e o teu relato pode estar aqui ajudando muita gente. Seja bem-vinda, Mia, ao Relata Obrigada, Ayahuasca. gratidão. E me conta um pouco como foi a sua trajetória, da onde você é, a sua vida. Sei que você é aí da Bahia, dessa Sim. terra santa, cheio de axé. Conta um pouquinho da sua história, como você chegou até as medicinas. Então, eu venho de uma família católica, muito católica. E aí eu fiz crisma, primeira comunhão e tal. E só que eu cheguei ao momento que eu comecei a me questionar muito sobre costumes da religião. E aí eu comecei a ir em várias outras, visitar, e algumas eu até tive afinidade, mas eu me aprofundei muito. Quando foi no ano passado, eu tive um acidente de moto. Eu tive uma fratura exposta no braço direito. Foi um acidente que mudou bastante minha rotina, minha realidade. E aí, eu estava também dentro de um relacionamento muito complicado, muito complicado. E aí tive esse acidente, perdi o trabalho, estava num momento de saúde mental muito debilitado. Aí eu conheci a Umbanda e me apaixonei por Umbanda. Só que aí eu comecei a ver algumas tradições, vamos dizer assim, da religião que para mim também não fizeram sentido. Inclusive comportamentos em que eu julguei muito em igrejas protestantes, por exemplo. Então, Sim, se lá para mim não faz sentido, e nenhum faz. Enfim, mas foi um período muito bom na Umbanda, em que eu me vi, mas eu me vi encantada porque eu vi que eu poderia ter uma relação com Deus e com a espiritualidade de uma forma muito diferente da cristã. E eu achei sim. aquilo sensacional, nossa, eu fiquei encantada. E aí, nesse meio tempo, eu me reaproximei de um amigo, a gente dividiu um apartamento há um tempo atrás. E aí, por rotina e tal, a gente acabou se afastando. Coincidentemente, né, por acaso, ele comentou alguma coisa na rede social minha e falou: ah, vem aqui em casa almoçar amanhã, um domingo. Falei: tá bom. E aí, ele tinha acabado de participar de uma cerimônia. Sim, E aí a gente conversando, ele contando das experiências dele, e eu vendo como ele tá diferente, como ele estava diferente, né? E achei muito interessante. E aí, em momento nenhum, ele falou, cara, vamos tomar e tal, mas eu observei como ele mudou. Nossa, pra muito melhor. E aí, teve um dia que eu falei, velho, eu tô. Eu me considerava no fundo do poço. sim. E me deu curiosidade de tomar aquele negócio que mudou tanto a vida do meu amigo, né? E aí eu fui. As primeiras experiências, assim, eu acho que eu não consigo mensurar em palavras como foi. Nossa, Aham. teve experiências muito difíceis de limpeza. Inclusive, isso me causou talvez até um pouquinho de medo da limpeza, mas hoje eu tenho uma visão, uma relação com a limpeza muito diferente. Eu vejo quase como um parto, sabe? Sim, Aquela coisa sofrida e que vai, mas é esperada. E quando acontece, é motivo de celebração, sabe? sim, Eu já tive um momento que eu estava na força, que eu lembro que eu estava no processo de limpeza, inclusive, lá onde a gente consagra, é, chão, é mato, né? É uma floresta, é sim, é muito bom. bom. É demais. E aí eu lembro de momentos da limpeza que eu estava segurando assim no tronco, no galho de uma árvore. Nossa, eu me sentia extremamente conectada. Era como se a seiva da planta estivesse passando nas minhas veias. E Sim, tem um ano, mais ou menos, que eu comecei a. Dia 20 fez um ano da minha primeira consagração, até agora foram 6. Tem também o rapé, a sananga, né? O cogumelo, que inclusive eu consagrei hoje o cogumelo. É uma pessoa antes e uma pessoa depois. E sim, assim, não é só outras pessoas que me veem de novo que têm que me reconhecer. Às vezes eu sinto que eu mesma estou me reconhecendo, sabe? De sim. ouvir uma música que eu gostava, cara, não faz mais sentido pra mim. Do que eu gosto? Eu vou ouvir e tá sendo muito transformador. É porque quando a gente tem uma experiência dessa, no meu ver, assim, né? Eu acabei tendo muito mais percepção, assim, de música, de conversa Sim, com pessoas, dos lugares aonde eu ia, das coisas que eu fazia, e algumas coisas começaram a perder o sentido de estar fazendo, né? sim, foi. Então, não quer dizer que isso é ruim, né? Eu acho que tem muito a ver também
com a fase, né? Do aprendizado que a gente teve e o quanto aquilo mudou na nossa vida, assim, né? Qual lugar da Bahia que você é? Pro mar. E foi fácil encontrar uma casa aí? Como é que é? Tem muitas casas? Eu não procurei, eu Sim, conheci a ayahuasca através do meu amigo, né? Então isso facilitou meu acesso. Mas a minha última consagração, inclusive, foi em um outro lugar. sim. Eu consagrei, não foi No num mesmo ambiente lugar de que. natureza, Sim, não. Foram com outras pessoas e tal, e foi num espaço fechado, foi numa academia. Foi uma experiência válida, foi boa, foi interessante. Eu tinha muita vontade de consagrar. Em outro lugar ainda tenho vontade de ir na aldeia, por exemplo. sim. E, e foi legal, só que assim, eu senti muita falta da fogueira, da árvore, dos passarinhos, Sim, da conexão com a natureza ali, né? enfim. Só que é uma experiência válida, inclusive, para quem não tem uma outra opção, que só tem como ser aqui dentro da cidade, no Sim, ambiente só no urbano. urbano, né? Exato. Não, e ainda bem que tem, porque tem alguns Justamente. lugares que nem na cidade você encontra, né? Dependendo do Justamente. lugar, é muito difícil o acesso, assim, né? Da cidade em si, do jeito que a cidade for construída, assim, em termos de espiritualidade, pode ser que não tenha, né? Nessa sua experiência, o que você viu mais, assim, que te alertou, que te trouxe um prumo maior, assim, daquilo que você precisava transformar dentro de você, assim, daquilo que você estava vendo, tipo, sei lá, do seu relacionamento, se você percebeu, sei lá, que era um relacionamento tóxico, como é que era? Eu acho que a maior virada de chave foram as minhas prioridades. E todas as minhas relações mudaram a partir do momento que eu mudei a minha relação comigo mesma. Sim, Esse último relacionamento não foi o único relacionamento difícil que eu tive. E eu não culpo ou responsabilizo apenas as pessoas em que me relacionei. sim, Foi uma repetição de padrão infinita. Infinita não, porque acabou. Mas a partir do momento que eu mudei a minha relação comigo, eu me aproximei muito mais dos meus pais. sim, Eu resolvi questões de relacionamento com a mãe do meu pai, que era muito difícil me relacionar com ela, e com outras pessoas, assim. E eu percebi justamente isso que você falou com relação à música, e a pessoas e a lugares, que muitas pessoas saíram da minha vida. Muitas sim. pessoas. De forma natural. É, E alguns entraram também. A questão da pessoa que eu me tornei, estou me tornando, né? Então, sim, coisas mudam. É isso. As minhas prioridades são outras, as minhas relações são outras. É, Desse trabalho que eu saí, por exemplo, nessa época, eu trabalhava como operadora de caixa em mercado. sim, Nossa, era muito difícil, muito complicado. Aquela coisa de ir para casa, descansar para poder trabalhar e chegar em casa, dormir, sabe? sim, E hoje eu trabalho como empregada doméstica, como diarista. sim, E aí eu consigo todas as noites estar em casa, eu consigo ler um livro, eu consigo assistir um documentário, eu consigo ouvir música, ouvir um podcast, sim, eu consigo me relacionar com as minhas gatas. Então, assim, é, o valor das coisas é muito diferente para mim hoje, sabe? sim, E assim, é engraçado porque eu vim para Vitória da Conquista para fazer faculdade. sim, E eu fazia biotecnologia na UFBA. E muitas das vezes que eu tô contando a minha história para uma pessoa, a pessoa fica assim, nossa, você estudava na UFBA, principalmente se eu estou no momento trabalhando, sim, né? E aí eu tô lá na limpeza e digo que eu fazia faculdade e a pessoa sente quase que pena de mim, sabe? sim, Tipo assim, pô, eu fazia faculdade e agora eu trabalhando com faxina. Só que o que eu faço socialmente não me define, sabe? Eu sou muito exatamente. mais do que um universitário, eu sou muito mais do que uma diarista, eu sou muito mais. É porque a gente se apega a esses padrões, né, da sociedade, onde se tem, entre aspas, um nível social. O que as pessoas não se atentam é que não é importante o seu nível social, é como a sua vida está, como você está por dentro. Porque você pode estar lá fazendo a tua faxina tranquila, sem ninguém encher no teu saco, fazendo o teu trabalho
que é limpar, e limpeza é muito bom, porque eu também faço as minhas Sim, limpezas em casa. Imagine que na pandemia eu fiquei aqui, eu que fazia faxina, eu que cozinhava, eu que fazia tudo, né? E, sim, cara, isso nunca diminuiu em nada, nada. E, na verdade, assim, hoje, você ser uma empregada doméstica, cara, é um baita do emprego, porque você não encontra pessoas boas para trabalhar, né? Hoje em dia, tem vários tipos de trabalho que estão sendo esquecidos. E tem um sim, valor incrível, assim. Tipo, torneiro mecânico. Você não tem. Você quer fazer uma peça, você não encontra. E se você for encontrar, esse torneiro mecânico tá ganhando uma fortuna. Porque só tem sim, ele. Porque todo mundo quer um sim. emprego, sei lá, de você trabalhar num shopping, de você trabalhar num escritório, de você, sabe? Você pode até estar fazendo uma faculdade, trabalhando pra caramba, só que você não vive. E o trabalho, ele serve para É, complementar a tua vida, para te dar o seu sustento, o seu alimento. Ele não é a prioridade. A prioridade da é vida é verdade, outra. Eu demorei é muito para verdade. perceber essa coisa, porque eu colocava sempre o meu trabalho como prioridade, né? E não, o Uhum. trabalho ele faz parte da minha vida, amo aquilo que faço, mas hoje ele não é a prioridade. A minha prioridade são outras coisas, né? E esse acidente, ele acabou me mostrando, inclusive, que eu não tenho controle de nada, porque eu idealizei, vamos dizer assim, um futuro, o que eu queria fazer, onde eu queria estar aí, tudo mudou. Mas eu quero ainda estudar, eu quero estudar N coisas, mas a questão é que eu estou vivendo agora, agora eu estou feliz. Antes era muito Sim, aquela coisa assim, de eu vou estar bem quando eu entrar na faculdade, eu vou estar bem quando eu formar, eu vou estar bem quando eu atuar na minha área. Tipo, e agora? O que é que eu sim. estou fazendo agora? Como eu estou me sentindo agora? E olha como isso é maluco, né? Porque a gente fica pensando que vai estar bem só no futuro, colocando isso no futuro. Sim. E na verdade, a gente tem que estar bem agora. Não adianta nada, né? Porque o agora é o reflexo do futuro. Se agora não estiver bem, a gente tá Exato. frito no futuro, né? Eu fui diagnosticada com depressão, transtorno de ansiedade e a minha gata vai começar a miar muito agora. Não tem problema, não. E depressão, ansiedade e bipolaridade, algum tempo atrás. E aí a minha psicóloga na época, ela falava muito que eu fazia muito isso. De sofrer muito pelo passado, de sofrer com a projeção do futuro, aonde eu vou estar, o que que eu vou fazer, e se, e se. E depois da ayahuasca eu parei, inclusive ainda tomo duas das medicações que eu tomava, ainda Hum, permaneço tomando. Só que houve uma situação em que eu acabei deixando de tomar o de ansiedade e fiquei uns 2 meses, acho que, sem tomar por conta sim. própria. E aí, quando eu voltei na psiquiatra, eu achei que ela ia me dar uma bronca. Ah. E ela falou: não, você tá bem, continua sem, só continua tomando os outros e tal. E eu nem me imaginava sem minha medicação. Uma coisa que você tem que observar, assim, toda vez que você for tomar, é bom não tomar doses altas. Porque Sim, como você tem transtorno de bipolaridade, dizem que não é muito bom, né? sim, Você sim, tomar ayahuasca. Mas tem pessoas que eu conheço que tomam, mas eu acho que sim, é muito entre o veneno e o remédio, é a dose que se toma, né? sim, Então isso que é importante. Mas, exato. mas muito interessante isso, seu, dessa percepção que você teve, assim, dessa mudança. E eu acho que tem muitas pessoas que estão começando a ter essa percepção como você tá tendo, né? Até mesmo sem ayahuasca, eu vejo, porque aqui em São Paulo o povo é bem workaholic, assim, né? Então eu tenho um amigo que ele é dos Estados Unidos, ele trabalhava como um CEO de um banco americano, ele vinha para cá para fazer negócios aqui no Brasil. Ele ia lá no salão, ele não era meu cliente, era cliente do meu tio. E a gente sempre batia um papo assim. E ele sempre falava para mim: ó, quando você quiser alguma coisa lá nos Estados Unidos, pode comprar e mandar no meu endereço. E Uhum. eu gosto de pegar onda e tal, então muitas vezes pô,
comprei uma roupa de borracha, mandei pra lá, porque é muito mais barato do que aqui. Então, sempre mandava alguma coisa pra lá e ele trazia pra mim, né? E aí ele pegando aqueles negócios, eu falei, pra que serve isso? Eu falei, não, é pra pegar onda assim, assim, assado. E foi engraçado que uma vez ele veio pra cá e ele era bem workaholic, assim, sabe? O cara que era muito focado só na vida profissional e no dinheiro. E aí ele falou, eu vou querer experimentar isso daí. Eu falei, vai em tal praia aqui em São Paulo, assim, assim, assado. Lá eles dão aula e tal. E ele foi. E ele se apaixonou pelo negócio. Se apaixonou e voltou para os Estados Unidos. Como ele tinha uma posição alta, então você pode viajar, né? Então ele começou a ir para Costa Rica de final de semana para pegar onda, aprender a pegar onda lá na Costa Rica, que é bem mais barato para eles, né? Ele começou a ir para Costa Rica pegar onda, aí começou a pegar onda lá em New Jersey, foi pegando onda. Esse cara, ele não precisou tomar ayahuasca, ele teve um insight onde ele percebeu o que ele estava fazendo com a vida dele. Ele falou, cara, eu nunca tive tempo para mim, eu sempre fiquei pensando em trabalho. Ele saiu do trabalho dele, tinha uma grana guardada, foi pra Califórnia, ficou morando lá na Califórnia, trabalhando como garçom. E aí ele foi fazer um outro curso que ele foi trabalhar com enfermagem. Ele falou, eu quero ajudar as pessoas, quero fazer uma coisa diferente. E eu quero ter essa minha vida de pegar onda, curtir a vida, né, dar um tempo mais pra mim e não colocar minha vida só na base do trabalho, né? Então, é muito interessante isso que você trouxe, porque é algo que tá surgindo, assim, nas pessoas, né? De você ver, né, a sua verdadeira essência aqui nessa vida, que não é só trabalhar, não é status de vida, não é dinheiro, não é a matéria em si, né? E sim é você ter o tempo para você, o tempo com a sua família, igual você estava falando da sua relação com a tua avó, que era estremecida, assim, era difícil, né? Então, e até mesmo de você observar os seus próprios relacionamentos, né? Das pessoas que estão ao teu redor. Porque, de certa maneira, a gente acaba também mudando a nossa vibração, né? A gente acaba entrando numa outra sintonia e a gente acaba se conectando com outras pessoas que estão nessa mesma sintonia. Não sei se você percebe isso, assim. Com certeza. É. Hoje eu estava falando com uma amiga, inclusive, sobre isso, das inúmeras ferramentas que nós temos para auxiliar no nosso processo de expansão de consciência, porque eu acredito que o processo de expansão de consciência, para quem busca, ele é possível, inclusive, foi você que teve o seu primeiro Sim. com o processo de jejum e tal. É. Então, igual o seu amigo aí, para quem quer e busca de fato, são várias as ferramentas possíveis. Sim. O que eu vejo é você ter um momento aonde você tenha um tempo para reflexionar sobre você mesmo. E hoje as pessoas não têm tempo para ninguém, não tem tempo para ela, não tem tempo para os outros. Então, principalmente aqui em São Paulo, que todo mundo tá corrido, ninguém tem tempo para nada. Né? Ninguém tem tempo para nada, não tem tempo para se relacionar, porque só tá focado no trabalho, nas coisas que estão fazendo e na verdade e a tua vida, né? Enquanto você não tem esse clique de, não, peraí, tem alguma coisa errada. Mas eu acho que isso vai causando uma angústia tão grande no ser humano. Hoje a gente tem principalmente aqui em São Paulo, nos grandes centros, né? Onde as pessoas estão, o número de pessoas com doença mental vem subindo de uma maneira muito rápida. Os atestados de trabalho hoje que está tendo de uma semana, de um mês, a maioria deles, a grande maioria, são atestados de trabalho por doença mental. Tem muita gente entrando em burnout, esse tipo de coisa, e não está entendendo o que está acontecendo com si próprio, né? E é um problema social onde
o nosso governo ainda não está tendo uma noção muito grande, né? Está começando a aparecer certas coisas aonde está trazendo essa responsabilidade para o nosso governo. E hoje, graças a Deus, a saúde mental, como depressão, ela está sendo vista como uma doença mesmo desse século, né? Sim, Onde no século passado era visto como um chiliquezinho, né, cara? Como sim. Quem tem depressão é falta de uma pia de louça para lavar. exatamente. Eu acredito que eu fui demitida do meu último trabalho por conta dos meus atestados, porque eu estava muito sobrecarregada, tendo muitas crises, eu estava só o couro e o osso. Sim, E eu realmente comecei a dar atestados e deixei de ser produtiva, né? Então, sim. Porque a gente acaba trabalhando tão enlouquecidamente e começa a ficar sem sentido, né? A vida. sim, Você virou uma máquina de trabalhar. E, na verdade, não, né? sim. Lá onde eu consagro, tem meio que uma miscigenação, assim, também. Tem muitos rezos que falam de caboclo, preto velho, Sim, rezos lindos, de vários orixás, mas também tem música do Espírito Santo, sim, já se reza Ave Maria, a Salve Rainha. Tem evangélicos, tem pessoas que não têm religião como eu, tem... É sim. muito bom, é muito É interessante. muito misturado, assim, né? Isso que é legal, esse sincretismo. Mas gratidão de você estar falando dessa sua experiência, o quanto isso mudou a tua vida e tá mudando, né? Dando essa Graças a visão Deus. mais leve da sua própria vida, né? Mais simples, que é Bom, a melhor coisa que tem na nossa vida, né? De viver uma vida simples. Viver a com vida, né? certeza. Com certeza. É igual nesse trabalho que eu tenho, por exemplo, há um tempo atrás eu não teria aguentado uma semana, porque tudo eu ia levar para o lado pessoal. Tudo, tudo, Sim, tudo. E hoje eu observo e sigo a vida. é. E aí você É percebe isso, que como cada um tá na propósito sua também. caminhada também, né? Cada um tá no seu Exatamente. tempo, né? Você não tem que ensinar nada a ninguém. Se alguém quiser te perguntar, fazer alguma pergunta e querer algum conselho, você Exatamente. pode dar. Mas você percebe que você tá no seu tempo, o outro tá no tempo dele e tudo bem, tá tudo ok. Foi o que ajudou muito na mudança da relação com a minha avó. Porque, por exemplo, eu sempre tive muita mágoa dela por situações em que ela teve com a minha mãe, que ela não queria que meus pais se casassem. Sim, E aí eu tomei isso muito pra mim. E outras situações em que ela teve comigo e com meu irmão e tal, só que hoje eu penso, antes de ser vó, ela é uma pessoa, uma mulher sim, que tem a realidade, teve a realidade que ela teve, que eu desconheço, independente do que ela viveu ou não. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu tenho que cuidar da minha caminhada, da minha jornada. E sim, é isso, e isso trouxe uma leveza absurda. E hoje a gente nós não somos melhores amigas, sim. mas tem um respeito e uma troca muito especial hoje. Graças a É, é Deus. isso aí. É isso aí. Gratidão. E agora eu vou me despedir de você e agradecer a todos. E se vocês quiserem, nos siga no YouTube, no Instagram, nas plataformas de podcast. Deixa a sua qualificação lá, que ajuda muito o nosso trabalho. E, de novo, se você quiser compartilhar sua experiência aqui, junte-se a nós. Gratidão a todos e gratidão, Mia, pela tua palavra aqui no Relato Ayahuasca. Gratidão, gratidão. Gratidão.